E hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso Café Casado. Hoje eu estou aqui com um casal jovem. Eles estão há 2 anos e 4 meses de namoro e noivado. E está aí quase já no dia do casamento deles. Grande dia e tão sonhado. E esse casal hoje vem com um tema muito forte. E eu não vou falar agora não, porque eu quero que vocês acompanhem aqui no nosso podcast e confira. Mas o que eu quero falar para vocês, que eu vou até ler essa frase, porque eu achei perfeita ela para esse grande momento. Num tempo em que tudo é rápido e descartável, eles escolheram esperar e obedecer. E hoje são prova viva de que o amor verdadeiro ainda existe. E eles são o William e Yasmin. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado. A gente fica muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar nossas experiências, nosso testemunho, né, e nossas histórias. Quem sabe a gente pode estar inspirando outros casais, né, Sim. a estar seguindo o mesmo rumo, né? Com certeza. Para mim também é muito feliz estar aqui. É um momento muito especial. Um grande dia está chegando. Compartilhar nossos momentos, nossas histórias. E é isso. É isso aí, né? E eu tenho certeza que vocês têm uma mensagem muito importante para dar hoje. Vai influenciar, igual você falou, Yasmin. E antes da gente começar o nosso episódio aqui, esse bate-papo, eu quero agradecer muito a uma apoiadora nossa, Biscoito e Cia, que está aqui hoje nos presenteando com esses biscoitos maravilhosos, gente, que olha, dá até dó de comer de tão perfeitinho que é, tá? E também temos um mimo aqui que eu já deixei pronto pra gente entregar pro nosso casal, um mimo para eles degustar em casa, tá? Biscoito e Cia fazendo parte do nosso podcast. Então, vamos lá. A primeira pergunta, assim, o que você enxergou na Yasmin que te fez realmente ela que tem que ser a minha namorada, é ela que tem que ser a minha esposa? O jeito, carinho dela tratar, o jeito dela conversar também, quando nós conversávamos no WhatsApp, né? Como que foi essa conversa, Yasmin? Então, durante os 5 meses de conversa, né, é que na nossa igreja tem essa questão de orar, né? A gente ora não pelo namoro, mas sim uma confirmação também do nosso relacionamento futuro, um casamento. Sim. E aí, bem no início mesmo, que ele estava mandando mensagem, aí ele me convidou para orar. E os jovens da minha igreja têm isso, né? E aí eu falei, porque assim, desde, eu acho que quando eu tinha uns 14 anos, na minha cabeça eu ia casar depois da faculdade. E eu nunca fui uma pessoa muito de ter amizades com meninos também, né? Eu era muito reservada nessa parte. Então, assim que ele me pediu pra orar, eu meio que fiquei assim, Já ficou meio assustada, recuada, né? Aí eu falei, vamos esperar mais um pouco, vamos ir conversando. E aí a gente foi conversar, conversa vem. Aí depois de alguns meses ele falou assim, vamos orar? Eu falei assim, pensei um pouco, falei, vamos orar em fevereiro do ano que vem, que no caso era em 2023, que a gente começou a conversar em 2022, né? Sim. Aí a gente foi se aproximando mais da data. E aí eu adiantei, falei, porque eu comecei a gostar mesmo, de verdade, falei assim, não, vou adiantar mais um pouquinho, né, vou voltar atrás. Aí a gente ia começar a conversar, orar, né, Sim. em janeiro, que aí eu determinei. Aí 1º de janeiro, aí a gente já começou a orar juntos, a gente combinava horários, né, tanto Sim. de madrugada, tanto entendi. cedo, isso, aí a gente orava junto, só que Você um na casa do outro. Isso, aham. Na casa do outro. Legal. Mas assim, então vocês não pedem namoro. O namoro é chamar pra orar. Chama como se pra fosse orar, isso. pra Deus mostrar, como que se fala? Confirmar, A confirmação da oração. Aí a confirmação da oração é quando os pais aceitam, né? Fala, não, ele é uma pessoa boa, ela é uma pessoa boa. Aí quando os dois aceitam, aí... É uma bênção, né, dos pais. É a bênção dos pais que... Que legal. Aí vocês vão nesse período de oração até isso acontecer. Isso. Ou vocês estipulam um tempo ali? Tem de oração? casais que estipulam. Só que aí no nosso caso, como eu planejei muito pra frente, né? Esse período, a gente foi orando um do canto do outro, sem combinar. E aí, durante esse período, que 5 meses que a gente tava se conversando pelo WhatsApp, né? Aí a gente uma vez a gente foi na casa dele, outra vez os pais dele foram na minha casa. Então a gente percebeu que desde já, nossos pais já se davam, as famílias se gostavam. E aí foi só um caminho mesmo pra abrir. E na verdade a gente orou o quê?
10 dias, né? 10 dias. Sério? Só oramos 10 dias. Que aí, dia 10 de janeiro, ele me pediu em namoro. Aham. Só E que aí a os gente- pais já é, tinham já tinha aceitado. aceitado. Já tinha se combinado. E aí foi dando tudo certo. Ai, que Aí legal. foi noite que eu pedi ela, né? Com vergonha, tremendo, gelado. Essa é a função do homem. É, Mas valeu a pena, né, William? valeu a pena. E ao público, assim, no meio da família, tudo que você pediu ela em namoro? Então, eu pedi ela só com os pais dela Só com os lá. pais. Só com os pais. Ah. E nesse dia eu tava lá e eles colocaram um filme lá, nós tava assistindo. Aí tava ficando tarde, eu falei, eu acho que eu tenho que ir embora. Aí eu falei, eu preciso conversar com os senhores. Aí eu falei com eles, né? Eu queria saber se os senhores deixavam eu namorar com a sua filha. Aí, com toda vergonha, aí eles falaram que sim. Aí só que o sogro estipulou, né? O horário que eu podia visitar. Regras, né? As regras dele. Aí ele falou que, tal, quinta-feira até tal hora. Sim. E você já era de maior. Já. Você já também, Yasmin? Quando a gente começou a namorar, eu tinha 16. Ah. Aí no mesmo ano eu ia fazer 17. Sim. Vocês têm... quantos? 3 anos. 3 anos 3 de anos de diferença. É. Aí, né, a gente tá namorando com a gente menor, né? Vamos colocar a regra. E a questão também é que meu pai não é tanto assim da igreja, né? Ele é um novo convertido, porque ele já veio de outra religião. Então, assim, umas coisas que a gente falava, que é no namoro, né, cristão, às vezes ele não entendia. Só minha mãe, porque minha mãe já é da igreja. Sim. Igual mesmo a questão de não andar de moto junto. Meu pai não entendia. Meu pai falava, tipo assim, a gente, vamos supor, vamos sair com os amigos, vamos na rua, cada um na sua moto, né? Sim. Meu pai, por que não vai numa moto só, em vez de economizar gasolina? Aí minha mãe, Diniz, não é assim que funciona, deixa eles ir assim. Então, era bem engraçado, às vezes, algumas partes por causa do meu pai, sabe? Sim. E essa confirmação, qual foi esse momento, assim, que você falou que é a confirmação aos pais, mas teve esse momento de vocês realmente sentir no coração de vocês, assim, essa confirmação de Deus? Eu vejo muito pelo pensamento do futuro, né? Tipo, as conversas que a gente tinha. Porque eu sempre penso, né? Se for pra namorar, é pra casar. E aí o William me passava um pouco dessa insegurança, né? Essa segurança, assim, que ele iria comigo, conquistaria as coisas que eu planejo. E eu também iria junto com ele, né? Então eu conversava muito com a minha mãe, porque minha mãe é minha melhor amiga. Eu sempre era muito aberta com ela em relação a isso, né? Sim. E minha mãe via o que o William falava também. Então ela falava, Yasmin, tá indo certo, tá indo no rumo certo, as conversas, né? Então a gente foi se conectando. de Ele uma foi forma. passando essa confiança pra você. Isso, aham. Aí ele, criou uma moral com a sogra. Que bom, né? E você sentiu também, William, tipo, no seu coração? Eu senti também que ela era a pessoa certa, que era a pessoa que eu queria viver, porque ela também passava uma segurança pra mim também, que ia estar ali do meu lado, apoiando, mesmo nos dias difíceis. Como vocês falou sobre essa questão do namoro, que, né, é dessa forma, evitar esses tipos de situações, como que foi esse desafio para vocês, manter a pureza no namoro e passou em algum momento desistir desse momento, dessa pureza, abandonar tudo e viver o namoro, já viver tudo no namoro? Nunca passou pela minha mente isso. Nunca Porque, passou. assim, a gente já vem desde os 13 anos, né? A igreja aconselha muito os jovens. Quando eles passam a ser os adolescentes, né, jovem, aconselha muito. E na igreja sempre prega a palavra, né, que isso seria o certo, que estava na Bíblia, né? Então espera até o casamento, né? Sim. Então acho que nunca passou pela nossa mente. A gente fazia algumas coisinhas assim, tipo, não deixar isso acontecer, né, que vem na nossa mente, porque a gente tem que fortalecer mais o espírito, né? Tem que estar firme na palavra. Então a gente muito se alimentava disso, né? Oração, intimidade com Deus, não deixar que a carne venha dominar. É um momento muito forte, porque igual a gente estava nos nossos bastidores aqui conversando, como que isso hoje está tão banal, né? Tão desvalorizado, né? Não tem mais esse valor, a questão da pureza, né? Para esperar o momento certo, que é depois do casamento, para existir, igual você falou, não deixar a carne dominar, né? Como que isso está tão assim, não tem essa valorização. Se você for pensar. Porque
um relacionamento, principalmente se for de Deus, né? É uma coisa que vai durar, porque você sabe que o Deus é o centro do relacionamento, né? E não que é uma coisa passageira, uma coisa por prazer, né? Sim. Então, é triste pensar dessa forma que muitas pessoas pensam assim, né? Sim, nossa, é complicado mesmo. Aproveitando que vocês estão falando sobre essa questão, né, de vocês já tiveram essa base lá atrás, com 13 anos, né, quando tem essa mudança na igreja. E na infância, desde a infância de vocês também têm uma base familiar. Como que é para vocês essa base familiar hoje? Vocês levar esses ensinamentos para você, William? O que você tem de ensinamento lá na sua casa que você quer levar para os seus filhos, para sua família? Para mim, é que sempre quando nós se reunia, meu pai sempre reunia nós na mesa e sempre lia um versículo da Bíblia. Cada um lia um versículo da Bíblia, orava. Sempre nós fazia tudo isso de noite. Aí às vezes nós fazia uma oração todo dia de noite. Todo mundo ajoelhava no sofá e orava todo mundo junto. Aí isso eu quero levar também para minha família. Quando eu tiver meus filhos, eu quero ensinar eles esse caminho. Que Jesus é o centro de tudo. É buscar Ele, nunca desviar. Ter essa intimidade, né? Ter essa intimidade com o Pai. Bom. É bom demais. Sim. E você, Yasmin? Então, eu penso da mesma forma, né? Sim. Porque, assim, a palavra, né? É muito pra gente. É tudo, né, na verdade. Então, assim, sempre ensinar sempre o correto, o caminho. Porque é igual na Bíblia fala, né? Sim. Ensinar o caminho correto pro seu filho. Então, assim, é mais isso mesmo. Porque uma família sem Deus é uma família desestruturada, uma família sem base. Uhum. Toda família que soubesse quanto é maravilhoso ter Deus presente, ela se abastecia todos os dias, né? Sim. Tanto na tristeza, nos perrengues, nos piores momentos e nas alegrias, ela estaria ali, fortalecendo. Isso, né? até porque Deus é o nosso melhor amigo, né? Exatamente. Não é como se a gente estivesse só. A gente tem alguém para estar conversando sobre tudo, né? Então... Falando em família, eu quero oferecer então aqui para vocês um cafezinho para a gente esquentar mais esse bate-papo nosso e para vocês comer também esse biscoito delicioso que vem lá da Angélica, que também é uma empreendedora, uma mãezona, que é Biscoito e Cia, tá? Para vocês. Tá pegando onde aí, amor? Achei que tava longe, achei que não tava pegando. Obrigada. Para vocês hoje que estão vivendo esse momento, o que vocês diriam para os jovens de hoje? Vocês acham que é impossível viver esse momento, viver essa vida que vocês viveram? Estão vivendo? Então, impossível não é, né? Porque, assim, tudo para Deus é possível, né? Então, assim, eu penso muito que, ultimamente, as palavras das pessoas, ela meio que guarda, meio que o que as pessoas pensam, elas reservam, tipo, mas eu tenho um namoro santo, o que vão falar de mim, né? O que vão pensar? Mas a questão é que você tem que, literalmente, remar contra a maré, né? Sim. E contra o que o pessoal pensa. Então, assim, impossível não é. Porque é igual tá na palavra, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, exatamente. Deus dá aquela substância para você. Que você tomar a decisão, isso, né? Você consegue com ele ao seu lado. Porque você não está só, né? Sim. Para você, William, que você é um homem, né? Como que é para você viver esse namoro santo? Porque você trabalha, igual, por exemplo, você trabalha num ramo onde que tem muitos homens. Sim. E existem muitas conversas de homens. Sim. E aí, eu já trabalhei num ramo que só de homens também. Então, é totalmente diferente da base que vocês têm, a base que vocês formaram. E para você, como que você se sente? Você como homem, hoje vivendo de uma forma diferente do que a grande maioria dos homens vivem. Então, é um ambiente meio difícil, né? Que muita gente fala muitas coisas besteira. E quando eles começam a falar muita coisa besteirenta, eu já começo meio que se afastar, né? Eu não fico muito perto. Aí muita gente me fala, William, e você vai desistir do casamento, não sei o quê, ficar sem ter relação.
rapaz, esse tempo todo é difícil. Eu falei, não, rapaz, não é não. Vocês pensam que é difícil, mas não é. Pra mim é tranquilo. Eu busco orientação dos meus pais. Meus pais me ajudam. Falam pra mim muitas coisas. E também eu busco muito a orar, a jejuar, pra Deus não me deixar pecar. Sim, porque hoje, quantos homens, né, que às vezes não respeita suas esposas, é casado e não respeita, ou tá no namoro, já não respeita, né? E aí hoje que quer levar outros junto, né? Sim. Então, você tem que ter essa decisão firme dentro de você, né? Forte, fortalecido mesmo pelo Espírito Santo. Porque senão você realmente cai. Você cai. E vocês tiveram vários momentos na vida. Mas teve um, assim, que foi muito marcante, que vocês não esquecem. O piquenique que nós fez no Geraldão, comemorando 2 anos de namoro. Mas aquilo ali pra mim foi um negócio diferente, nunca tinha acontecido comigo. Sim. E como que foi? Rapaz, foi uma experiência boa, hein? Muita gente olhando lá, eu ficava meio com vergonha, mas nós tava ali. Aí às vezes eu fechava minha mente e falava, não, só tem nós dois aqui. Sim. Nada importa. Deixa o povo olhar. Sim. É uma Tá coisa certo. diferente. A gente gosta bastante de ter com a opinião do outro, né? Quando a gente fez também 1 ano de namoro, a gente também comemorou. Que a gente gosta mais, quando essas datas, né? A gente sai, come alguma coisa, só entre nós dois mesmo. Sim. Então é um momento da gente conversar, se curtir, conversar. A gente gosta muito de falar sobre o futuro, né? Quantidade de filho, nome. Que legal, isso é muito A importante. gente fala de tudo. Porque o namoro é isso, é você conversar com o outro e ter essa já, tipo, visão do futuro. Se você quer casar com aquela pessoa, é você já conversar sobre o futuro. Quantos filhos vai ter? Né? O nome, o que você planeja? Eu quero estudar, não, a gente quer morar em outro lugar, quer viajar. Não, o que a gente vai fazer? Então, o namoro é isso. É verdade. Mas e como que foi isso? Esse piquenique que você falou foi muito bom que você falou. Então, foi um momento marcante. Nós levou... Aquele dia nós decidimos não tomar refrigerante. Nós falou, não, vamos levar um suco. Só pra tomar, pra ser um piquenique... Foi simples, mas foi... Simples, mas foi bom. Isso, Um bolo feito de coração, né? Um formato de coração. Em formato de coração. Chocolate. Chocolate. Mas foi muito bom. Porque a gente nunca imaginou, né? Que a gente chegaria, tipo, nossa, 2 anos de namoro foi reto, sabe? Foi muito rápido, na verdade. Então, na minha mente, a gente comemorou 1 ano, passou rápido. Eu falei, tá ainda, né? Piscamos o olho já, 2 anos. Eita, já? Então, tipo... 2 anos passou tão rápido, né? Nós pensávamos que o casamento ia demorar a chegar. Nós ficávamos falando, nossa, eu mesmo ficava falando, nossa, vai demorar. Ela falou o dia que nós ia casar. Eu falei, nossa, mas vai demorar demais, não sei o quê. Mas agora tá aí, ó. Faltando 5 dias pro casamento. Meu Deus. Passou voando. 2 anos. Na religião de vocês é muito tempo, né? É muito tempo. Porque, assim, eu falo por ouvir, né? Outras pessoas que da religião falam que começa a namorar, já tem que casar. Sim. Né? Sim, Pra já, esse começa a namorar, já tem que casar, é pra não pecar. Isso. Entendi. É um conselho que eles dão, né? Só que assim, igual mesmo quando a gente começou a namorar, né? Teve uma pessoa que falou, tipo assim, ó, pra minha mãe, é 1 ano e meio, Tiana. Entre namoro, noivado, casamento, é 1 ano e meio. Aí a mãe olhava assim, meu Deus, mas tá muito cedo, porque como a gente começou a organizar, eu ainda estava, né, na escola, né? Sim. Então minha mãe pensava o mesmo pensamento que eu tinha. Eu quero terminar a escola primeiro pra depois casar, né? Que eu não queria, de jeito nenhum, casar e ainda continuar estudando. Então a gente foi indo, fomos com o tempo, né? E Deus foi abençoando, então a gente conseguiu. Então mesmo, tem casamentos que acontecem com 1 ano e 2 meses, já casam. Sim. 1 ano e 8, já estão se Tem casando pessoas também. que casam até antes, né? Até antes. 6 meses, 9 já estão casados. Nossa. Na nossa igreja até que é bem comum, sabe? Sim. Muito Mas você falando que não queria. E você pensava nesse momento, tipo assim, eu não quero casar cedo. Mas será que eu caso? Será que eu não caso? Eu pensava assim, igual mesmo quando a gente começou a namorar, eu até fiquei meio, eita gente, será que eu, né? 16 anos, né? 16 anos, meu Deus do céu, e ao meu redor era totalmente diferente, né? A escola, meus colegas, aí a gente já tava já no 2º ano do ensino médio, acho que era. Então, o meu redor era diferente, era
eu vou ter que planejar um casamento daqui alguns meses, né? Então a gente ia indo, aí eu pensando, nossa, mas realmente eu vou casar cedo? Será que é isso? Porque, como eu disse, né? Eu pensava que eu ia casar depois da faculdade. Tanto que quando eu falei pra minha família que eu tava namorando, a minha tia falou, não, Yasmin, perdi essa esperança em você. Jurava que você ia casar com 30 anos. Falei, não, tia, 30 anos também já é demais, né? Então... Né? Mas foi indo, foi dando tudo certo. Que bom. E você, William, você teve esse pensamento de, será que eu caso mesmo? Eu ficava inseguro, sempre eu falava pra ela que não queria perder ela, que eu amava muito ela. Porque teve uma época que eu, tipo, namorei. Não foi um namoro. Foi, tipo, começou num domingo e terminou numa segunda-feira. E isso, aí eu ficava meio com medo, né? Com outra pessoa. Com outras pessoas. Aí depois, quando eu fui com ela, eu fiquei meio assim, com medo dela querer terminar, não gostar do meu jeito. Aí eu fiquei meio assim. Eu falei, rapaz, será que vai agora? Será que não vai? Aí até que foi indo. Eu falei, tá dando certo. Já passou do domingo pra segunda. E pior que ele falava isso pra mim mesmo. Eu falo, calma, amor, calma, relaxa. Já é uma vitória, né? Já é uma vitória. Aí agora já estão com 2 anos e 4 meses. 4 meses, né? Quem diria, né, quem amor? diria, A nossa cabeça nunca ia chegar, né? Nunca ia chegar esse momento. Uhum. Ainda bem que você já tinha uma chance, tipo assim, já tinha uma data, né, William? Uhum, fez 19, ela fez 19 anos, então já tinha um casamento, sim. né? Se aguentasse até os 19 anos, estava feito. Tava feito. Se vocês hoje pudessem dar um recado para um amigo, para um jovem próximo seu, qualquer pessoa, que recado vocês dariam hoje? Então, eu daria que tudo tem o tempo de Deus, né? Porque, assim, não adianta a gente se apavorar. Porque na nossa igreja tem muito isso. Tem muitos jovens que começam a fazer determinado, tipo, idade. Já começa a caçar uma varoa, né? Que fala a esposa, né? E, às vezes, fica muito nisso. Só fica naquilo. E sabendo que nem tudo é isso, né? Porque tudo tem um tempo, né? Determinado. Igual mesmo, eu não sabia que eu ia, com 19, ia casar. Mas foi os planos de Deus. Então, que o tempo tem o seu momento, né? E que vá pensando em outras coisas, vá construindo coisas. Uma moto, um carro para si mesmo, né? Sim. Então, essa questão é muito importante. De você confiar em Deus, né? Porque Ele tem o melhor pra gente. Então, não adianta a gente querer colocar a carroça na frente do burro, né? Sim. Porque tudo vai dar certo Exatamente. em algum tempo. E você, William, o que você falaria para os meninos, para os homens? Então, que não precisa ter esse apavoramento de querer casar cedo. Esperar o tempo de Deus, no tempo de Deus tudo vai acontecer igual eu esperei. Aí, não ter medo, orar, pedir orientação de Deus, buscar Ele cada dia mais. Sim. Para que ao longo do tempo Ele vai apresentar a pessoa certa para você. Aquela ali é a pessoa que você vai se casar. Deus, Sim. Ele mostra para você. Aí foi da onde que Ele mostrou a Yasmin. Sim. Hoje, tipo, a gente sabe que tem muitas famílias também desestruturadas. O que você falaria, vocês, como jovens, na língua de vocês, o que vocês falariam para esses jovens? Que eles não estão nesse caminho, porque vocês deram um recado para quem está procurando. E agora, para aquele que não está procurando, que precisa encontrar o caminho de Deus. Então, que ele busque mais a palavra, né? E assim, é igual minha mãe fala pra mim, por mais que a gente possa ter Deus do nosso lado, a palavra, a gente tem que estar indo pra igreja, né? Porque é a casa do Senhor, então a gente abastecendo com o alimento, que é o Deus, que é a oração, e assim por diante, né? Vai tudo indo ao seu determinado momento, né? Então, assim, para as pessoas também que às vezes pensam, né, em ter esse namoro santo, que continue buscar, ter o seu tempo, saber esperar, ter paciência, porque tudo no momento certo vai acontecer, né? Porque Deus, Ele não deixa o seu servo desamparado, né? Sim, com certeza. Porque essa pessoa ela não teve estrutura nenhuma familiar. Ela também não está conseguindo ter uma estrutura. Então, ela precisa de uma ajuda. Isso. Né? Então, o que você, William, diria para esse jovem? Então, Que ele não conhece Jesus. Que não conhece? Que
Eita. Que busque, né? Que vai numa igreja, veja como que é o culto, o clima que é gostoso de estar na presença de Deus, sentir aquela presença. É muito bom ter Deus ao nosso lado, porque sem Deus nós não somos nada. Porque quantas pessoas hoje tá assim, né? E precisa de uma mãozinha, precisa de se encaminhar, né? Sim. Então vamos lá para um momento que eu não tinha programado, mas me passou pela cabeça. Eu fiquei sabendo aqui, antes da gente começar o nosso podcast, que o nosso noivo, ele é cantor. Então, se você está aqui nos acompanhando no nosso podcast de hoje, já ouviu esse bate-papo, viu o quanto isso é importante, já curte, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Você sabe que isso é muito importante para o nosso canal, para ele continuar chegando a outras pessoas, a outros casais que nos acompanham. Então, já compartilha esse vídeo, manda aí para um amigo seu, que eu tenho certeza que ele está precisando ouvir isso daí. Essas palavras que o William e a Yasmin falou aqui. Então, como o nosso noivo ele é cantor, eu gostaria que ele fizesse uma palhinha assim para nossa noiva. Tem como? Qualquer música. Topa o desafio? Opa, não vai. Você também canta? Canta? Mais uma dupla. Mas você canta na igreja junto com ele? Uhum. Às vezes, quando dá oportunidade, a gente canta junto. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Ai, canta mais. Gente, que lindo. Muito bonito. Nossa, foi de emocionar. Emocionou aí, amor? Essa música é linda, hein? Ela Essa aí. fala bastante sobre nós, ela. Ela é maravilhosa. Toda vez que eu ouço, nossa, eu me arrepio, eu me emociono, porque ela é muito profunda, né? Sim. Sim. Ai, gente, vamos lá. Então, vamos se recuperar pro próximo. E pra gente dar continuidade ao nosso bate-papo, eu queria saber de vocês como que vocês fizeram para se organizar financeiramente, como que foi para vocês a organização do casamento? Então, se eu te contar que a gente marcou o casamento sem ter nada no bolso, eu não estou mentindo, tá? Porque, assim, a gente sempre tem, né? Todo mundo fala e a gente realmente está vivendo isso. Deus ama casamentos e Deus ama a formação de famílias, né? Então, a gente marcou a data e foi em fé em Deus, literalmente, né? E no decorrer de tudo isso foi dando muito certo. Deus foi abrindo as portas, a gente foi ganhando também muita coisa. Então Deus foi abençoando aos poucos a gente, sabe? Então foi muito gratificante, né, na verdade, tudo isso. Sim. E queira ou não, a questão da organização do casamento é um custo alto. Sim, é um custo alto. Quanto tempo antes da data vocês começaram a se organizar? Nossa, é mais de um ano. Acho que uns 2 anos e 4 meses, por aí. Mas foi bem mais de um ano. Né? Quando vocês noivaram, vocês já marcou a data? Sim. Uhum. A gente começou a ver os fornecedores antes, né? Aí quando a gente noivou, a gente já tinha até fechado já alguns já. Teve alguma coisa que vocês teve que abrir mão Não. do que vocês queriam? Na verdade, não. Não, porque Deus, como eu disse, Deus foi abrindo as portas, né? E em questão do serviço da minha mãe, ajudou muita gente, porque ela trabalha com personalizados, né? Que então, legal. a maioria, assim, da papelaria que foi do casamento, minha mãe foi ajudando a gente. A caixinha dos padrinhos, a gente mesmo que fez, a gente comprou os materiais. Comprou pela internet e ralou. Ele conta até hoje, porque ele saía de casa lá tarde, cortando os papéis pra gente se organizar. Então, essa parte, assim, a gente não deixou, né? Sim. Porque a maioria a gente conseguiu, tudo que a gente queria, a gente conseguiu fechar. Que bom, então, que vocês tiveram essa ajuda, né? Porque são custos que diminuem e que Bastante. sobra para vocês investirem em outro fornecedor, né? Que a gente até viu, se fosse o valor dela feita, né, pela internet,
Aí a gente foi fazer os cursos pra gente fazer, saía mais em conta mesmo. Então Sim. a gente resolveu fazer. Por isso que a gente organizou tudo bem mais cedo, por causa disso aí, que deu bastante trabalho em fazer as caixas. Dá. Esses mimos, é muito detalhezinho, Sim, né? aham. Sim. O que vocês tiveram vontade, assim, logo quando vocês começaram a organizar o casamento? Tipo assim, eu não posso deixar de fazer isso. Vocês já tinham isso em mente, alguma coisa assim? Então, como essa parte assim, mais da decoração, essas coisas começa a minha parte, né? Eu queria muito casar ao ar livre. Sim. Que era uma coisa que eu achava muito bonito, muito elegante. E eu via que dava um toque diferente. Então, Sim. essa questão eu dei preferência. Casar ao ar livre, né? E também a questão, tipo assim, é uma vez só que eu vou casar. Então, eu preciso do meu dia maravilhoso, né? Sim. Então, a gente foi caçando alguns fornecedores. Aí era que a gente achou você, né? Verdade, olha. Isso, e o seu espaço me pegou muito, me apaixonei. Aí a gente até viu outro lugar e falava, ai mãe, mas lá na Andressa é tão linda. Ela, tá bom, Yasmin, vamos ficar lá então mesmo. Porque assim, minha mãe fala muito que ela tá realizando o sonho dela através de mim, né? Sim. Porque minha mãe não teve o casamento de casar vestido de noiva, festa de 15 anos também, ela não teve. E eu também não tive, mas tive uma coisa mais pequena, Sim, mas mais mesmo reservada, assim, isso. né? Porque era o tempo do Covid, né? Então ainda não tava aquele espaço pra alugar. Mas a mãe, tudo que eu falava, ela topava, né? Sim. E aí era muito legal essa organização de caçar os fornecedores. Dava trabalho? Dava. Tá. Porque em questão mesmo do financeiro, né? Uhum. Mas a gente não poderia, né? De fazer uma coisa bonita, uma coisa que a gente quer, porque é o nosso dia, né? Sim. E é uma coisa que vai ficar o resto da vida guardado. Exatamente. É o que eu sempre falo para as minhas noivas. É um dia único, não vai ter outro dia Não. igual esse, em nome de Jesus, não vai ter. E então, o que você quer, os noivos querem fazer, se dá para fazer, faz. Entende? Faz. Vai apertar financeiramente, vai dar uma apertadinha, porque não é barato, não, eu falo assim, não é você for colocar tudo que você deseja, não vai ficar um valor mais em conta, mas vai ficar a sua realização, Sim. né? Então faz, é um dia único, depois você vai olhar nas suas fotos, você vai olhar ali, é a única recordação que vai ter. Sim. Você olhar nas suas fotos e ver como que você estava maravilhosa no dia, como que seu noivo estava, como que as pessoas estavam bonitas, como que a decoração estava perfeita, né? Verdade. As pessoas vão estar olhando e admirando, vão degustar uma comida gostosa. Então, noivo, investe no seu casamento. É a sua festa, para vocês se realizarem também. Uhum. Tem muita gente que ainda falava, nossa, mas vocês vão gastar tanto, em vez de, né, ou pegar o dinheiro e fazer sua casa, ou pegar o dinheiro e viajar. Mas assim, a gente tem ainda aquele desejo de realizar um sonho, né? Sim. Que é a cerimônia, que é uma coisa que a gente, da nossa religião, tem muito disso, né? De fazer um casamento. Sim. Então, a gente via das outras pessoas e a gente também fala assim, a gente vai ter o nosso casamento, né? Querendo ou não, Exatamente. mesmo as pessoas falando ao contrário, né? A gente vai pelo nosso sonho, né? Pela Sim. nossa realização. Exatamente. E igual você falou, é um sonho. Então, o sonho a gente precisa realizar eles, né? Verdade. E eu fico muito feliz de saber que você se encantou com o espaço, né? E gostou muito do meu trabalho. E no dia, sabadão, tá chegando. Vai ser um dia maravilhoso, pode ter certeza. Vai ser um dia tranquilo, que você vai passar a tarde ali com a sua família, sabe? Ter esse momento único, tá? E vamos ter grandes momentos que eu vou postar para vocês. Surpresas. E eu vou compartilhar com vocês aqui também, que me segue lá no Instagram, como que vai ser esse dia de noiva da Yasmin. E a gente vai ter um momento muito especial nesse dia, que eu vou compartilhar depois com vocês também. Não no sábado, né, mas depois, porque é um momento muito fortalecedor do matrimônio deles, né? É. E aí, William, como que tá o coração? O coração tá acelerado, né? Já tá chegando. Ela manda mensagem, hoje falta 5. Amanhã vai faltar 4. Contagem regressiva. Contagem regressiva. William, você como homem, né? O provedor dessa família que tá aí já pré-construída, certo? Como que você conseguiu passar essa confiança para Yasmin lá onde que ela... no namoro, onde que ela estava em dúvida, se casava, não casava. Nossa, agora todo mundo está fazendo faculdade, está pensando em faculdade, eu estou pensando em decoração, organizar casamento.
ela falou que se sentiu insegura, né? Com medo, casa ou não casa. Como que você passou essa confiança para ela? Então, eu passei através que, tipo, se ela quisesse fazer a faculdade dela, eu ia estar lá para ajudar, apoiar, questão financeira, tudo, eu ia estar lá para ajudar ela. Eu e o Marcos, a gente está casado há 17 anos, né? E eu sei como, para mim, como mulher, né, esposa dele, como que isso é importante no casamento. Você tem uma pessoa do seu lado que te passa essa confiança, que te passa essa segurança. Opa, peraí, a vida não é só flores, né? A gente tem muitos altos e baixos. Só que na hora do baixo, será que ele vai estar do meu lado? Então, para nós mulheres, essa questão é muito forte, né? Sim. O homem ser o homem, né? E não o homem se esconder, não assumir essa missão dentro de casa. Para você, para Yasmin, isso foi muito importante, essa atitude sua. E Sim. como que você quer levar para os seus filhos, para o seu casamento ali em si? Agora, para o casamento, que você passou essa confiança para ela decidir casar com você, né? Você como sendo o provedor, sendo o homem da casa. Então, o que eu quero levar é que eu vou estar ali para ensinar os meus filhos do mesmo jeito que eu fui ensinado. Eu vou ensinar o jeito que eu tratei ela, para ele, quando tipo, meus filhos for começar, vamos dizer, começar a namorar, eles fazerem igual eu. Sempre estar apoiando, ajudando. Sempre vou estar ali, Exatamente. auxiliando. Porque igual você acabou de falar, o jeito de falar, isso é muito importante no casamento. Sim. E começa no namoro. Vocês falaram que vocês gostam de conversar muito. Gostamos. Isso é fundamental. Você já tem um diálogo ali plantado, uma sementinha, né? Então, que para o casamento de vocês, essa sementinha, elas se multipliquem, tá? Que vocês nunca deixem isso apagar, isso diminuir, porque isso fortalece a caminhada de vocês como família, tá? Sim. Sintam-se fortalecidos cada dia mais, Sim. tá? E para você que está aqui nos acompanhando no nosso podcast de hoje, chegou até aqui, compartilha esse vídeo, manda para uma pessoa, um jovem que está aí, ó, precisando ouvir esse testemunho desse casal aqui. E já se inscreve aqui no nosso canal e curte o nosso vídeo. E antes de encerrar o nosso podcast, quero entregar para os nossos convidados aqui esse mimo muito especial que veio lá do Biscoito de Cia. A nossa companheira, apoiadora do nosso podcast, a Angélica, preparou com muito carinho aqui para você, William, para você, Yasmin, para Obrigada. mais ainda o relacionamento de vocês, tá? E muito obrigado por vocês terem vindo aqui testemunhar o namoro de vocês, a vivência, e que Deus abençoe cada dia mais ainda. Amém. Tá? O casamento de vocês, e vocês fiquem bem velhinhos juntos, tá bom? E é igual o William falou, juntos, pegado na mão e permanecendo no diálogo e colocando Deus no centro. Em primeiro lugar, no centro. Tá? Muito obrigada. A gente que agradece pelo convite de poder estar aqui compartilhando todas as nossas experiências, porque isso é muito gratificante pra gente. É verdade. Então, eu também agradeço também por ter feito esse convite. No momento eu fiquei meio nervoso, né? Tá nas câmeras ali. Mas foi muito bom o papo. Agradeço pela hospitalidade, muito bom. E também os biscoitos estavam muito gostoso. Gostei muito. Olha aí, ó, nossa apoiadora, ó, mais um pontinho pra você, hein? Que bom, gente, olha, foi um prazer ter vocês aqui, tá? E Obrigado. vamos aguardar o grande dia, né, Yasmin? Agora sim. Com certeza. Imagina, você imagina como que ela vai ficar de noiva, William? Ainda não. Ah, mas Tá já, né, escondendo olha, tudo. vai ficar linda, com Vai. certeza, né? Mais do que já é. Olha esse momento, olha esse momento. Acho que merece uma declaração ao vivo. Gente, olha, e eu quero encerrar o nosso podcast de hoje aqui com uma frase muito especial, tá? Uma frase é a seguinte: o amor não resume a sentimentos, mas a obediência a Deus. William e Yasmin, eles provaram que quando Deus é o centro, o final é sempre feliz. E por hoje, o nosso podcast se encerra. Olha, um super beijo. Fiquem vocês aí com Deus e até o próximo episódio.